Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar sobre o U2. Já faz muito tempo que eu queria fazer esse vídeo para você aqui no canal e eu esperei algumas ideias amadurecerem antes de eu trazer o conteúdo que eu vou te apresentar aqui hoje. Eu sei que você talvez tenha visto a capa desse vídeo e já esteja aqui indignado, cara, esse cara é louco, o que esse cara vai falar? Então deixa eu te dizer de saída uma coisa bem simples, com tranquilidade. Calma, o U2 não é satânico do meu ver, mas ele está longe de ser santo. Mas será que o satanismo que existe na música pode ter alguma influência sobre você mesmo ouvindo o U2? Por que será que eu incluí essa banda nessa série? As respostas a essas perguntas são a razão pela qual eu fiz a inclusão desse vídeo nessa série e eu vou te responder. Eu tenho que te falar uma coisa, esse vídeo não tem a intenção de contar a história inteira da banda, mesmo porque seria absolutamente impossível. Tem 1 milhão de vídeos aqui no YouTube sobre a biografia e eu sei que talvez para você que conhece a banda até mais do que eu, talvez você possa até pensar que eu deixei muita coisa de fora. E quer saber? Isso pode acontecer mesmo, porque é tanta coisa sobre eles, tanta coisa, mas por favor, entenda que o que foi roteirizado, foi pensado para oferecer uma opinião bíblica sobre o assunto, e não para endossar ou repreender o fato de alguém ouvir ou não essa banda. E para tirar qualquer máscara religiosa da minha pessoa aqui, deixa eu começar dizendo que eu já fui em pelo menos 3 shows deles aqui nos Estados Unidos, e por isso eu sei do que eu estou falando. Eu fui em Nashville em 2011. Dá uma olhada. Support campaigners helping out. Eu fui em Miami em junho de 2017 com a minha amada esposa Carolina. Eu fui também em Tampa em 2017 novamente com a minha esposa. Dá uma olhada. Embora já tenha se passado aí 7 anos desses últimos shows que eu fui, eu sei que vão haver críticas de alguns, porque afinal de contas, que absurdo, Márcio, você foi num show desses colocando a banda nessa série, não parece uma contradição da sua parte? E a minha resposta a isso é bem simples. Se você não conhece a história da banda, não conhece as letras, não conhece o que está por trás e fica enfurnado o dia inteiro na igreja, talvez seja uma contradição aos seus olhos. E por causa disso, eu digo educadamente para você que esse vídeo não é para você. Por um outro lado, talvez você seja um fã da banda, ou talvez você apenas tenha ouvido falar da banda, que eu acho meio louco, né? Mas é importante você saber a influência dessa banda na história da música. E uma das formas de evidenciarmos isso é através do número de vendas. O U2 é uma das bandas mais bem-sucedidas no mundo, com cerca de 150 a 170 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Os álbuns mais vendidos incluem The Joshua Tree, de 1987, com aproximadamente 25 milhões de cópias vendidas globalmente. Depois vem Haunting Baby, de 1991, com cerca de 18 milhões. Rattle and Hum, de 88, com 14 milhões. All That You Can Leave Behind, de 2000, com 12 milhões. E por aí vai, tem muita venda. Ao longo de sua carreira, olha esses números. Eles lançaram 15 álbuns de estúdios, 9 EPs, 2 álbuns ao vivo, 3 compilações, 84 singles, 16 videoálbuns, 73 videoclipes. E olha, a lista não para. Dá uma olhada, o total de streams em plataformas digitais somam 8,5 bilhões. Ou seja, na data de hoje em que eu estou gravando esse vídeo, seria equivalente a dizer que pelo menos cada pessoa na Terra ouviu uma música do U2.
A música mais ouvida do YouTube é With or Without You, com cerca de 1,100 bilhões de streams, seguida pela famosa Still Haven't Found What I'm Looking For, com mais de 771 milhões. E eu já adianto, enquanto você assiste esse vídeo, esses números que te passei aqui agora já estão defasados, porque os números não param de crescer. Outro número muito interessante da gente ver é sobre os clipes da banda, né? Vamos considerar só os oficiais deles, tá? E tem um site chamado Warb.com, onde você pode ver a contagem dos videoclipes da banda. E eu acho que mesmo assim eles não estão tão atualizados, porque tem ali 273 músicas que estão no YouTube em forma de clipe ou em forma de video lyrics, e são 2,8 bilhões de visualizações. E só ontem, 800 mil views, o que eu acho um pouco ainda defasado. Mas eu achei interessante mencionar aqui para você. Mas pode ter certeza, no momento que você está vendo esse vídeo, esses números já estão defasados. Ou seja, a projeção global e longevidade denota a importância do YouTube na história da música, que atravessa gerações. Isso é inegável e incontestável. Banda transforma questões pessoais e sociais em hinos globais, oferecendo reflexões poderosas que ressoam com o público ao redor do mundo. Seja na busca espiritual, no amor ou na luta por justiça, o YouTube cria uma discografia que convida o ouvinte a refletir sobre seu papel no mundo e a se conectar com as causas e sentimentos que transcendem as fronteiras culturais. Mas em se falando de YouTube, eu quero mostrar a você essa raridade absurda que deve valer algumas centenas de dólares, que é a guitarra Fender assinada pelo próprio The Edge. Espera um pouquinho, deixa eu mostrar direito para você, talvez você não consiga ver daí. Olha só, essa guitarra, ela pertence ao meu amigo Renato Teixeira, dono do maior site de plugins, que são softwares relacionados com a indústria de música, para quem trabalha com música. E se você é fã do YouTube, eu vou deixar o link aqui para você no descritivo desse vídeo, da história de como o Renato conseguiu essa guitarra assinada. Mesmo porque essa aqui, ó, tá escrito, não sei se consegue ver, vou tentar posicionar de um jeito que você consiga ver. Tá escrito assim, olha, To Renato, Best Wishes, The Edge, Ioana de 2000. E essa guitarra tem uma história muito interessante que o Renato conta nesse vídeo que a gente fez junto aqui para o canal sobre a história e a trajetória dele na indústria de música. E é muito legal. Assiste aí depois, porque é uma história de generosidade, bondade e reconhecida pelo próprio The Edge. E essa guitarra, ela é tão rara que é uma das poucas assinadas no mundo. Ou seja, para quem é fã, isso aqui vale muito, né? E o Renatinho deixou aqui em casa, tá se mudando e pediu para que eu tomasse conta. Bom, tô aqui e resolvi mostrar para você que talvez fosse fã e gostasse de ver isso aqui. E para quem conhece o meu canal, sabe que eu falo de satanismo na música e apresento abertamente minhas considerações bíblicas a respeito da obra de arte e das posturas ideológicas de alguns desses artistas, e sempre faço com muito respeito. E também apresento bandas reconhecidamente cristãs que abertamente professam o evangelho. O YouTube, no meu entender, não se encaixa em nenhum dos dois grupos. Ué, Márcio, então para que colocar eles na série? Você deve estar se perguntando. E essa pergunta que eu prometo que eu vou te responder. Aliás, eu vou além disso. Eu ouso afirmar que o satanismo, sem você perceber, pode até mesmo usar as músicas do YouTube contra você e afetar a sua vida. Eu vou te mostrar e provar como você pode amar o YouTube e ser absolutamente semelhante a algumas das pessoas que viveram no primeiro século em Jerusalém, cara, e estão mencionadas na Bíblia. Pode falar, esse Márcio é doido, mas eu preciso que você acompanhe a linha de raciocínio para você entender o que eu quero comunicar para você. Principalmente se você só conhece o YouTube por causa das músicas que você acha, aliás, muito legais. Eu acho que seria injusto da minha parte não mostrar para você a postura que o próprio Bono tem a respeito de Jesus. E lembra que esse vídeo é sobre o mundo espiritual por trás da música. Não tem nada a ver com a história da banda. Tá entendendo? Entendeu? Mas eu vou ter que usar a história da banda. Olha essa entrevista, o que nos revela. As far as you're concerned, I think it's a defining question for a Christian, is who was Christ, and I don't think you're let off
easily by saying a great thinker or a great philosopher or, you know, because actually he went round saying he was the Messiah. That's why he was crucified. He was crucified because he said he was the Son of God. So he either, in my view, was the Son of God or he was Not. nuts. Nuts, yes. Forget Yes. rock and roll messianic complexes. This is like, I mean, Charlie Manson type delirium. And I find it hard to accept that all the millions and millions of lives, half the earth, for 2,000 years, have been touched, have felt their lives touched and inspired by some nutter. I don't believe it. I So think, therefore it follows that you believe he was divine. yes, And therefore it follows that you believe that he rose physically from the dead. yes, yeah, I have no problem with miracles. E eu quis mostrar esse trecho dessa entrevista não para sensibilizar você a abrir os braços e os ouvidos para a música do U2, mas acima de tudo, para encorajar você a ponderar a importância que a palavra de Deus tem na vida de um artista. E a questão fundamental, no meu modo de ver, se resume a um elemento. Quem é Jesus para essa pessoa? E sabe por que eu falo isso? Porque na resposta a essa pergunta, nós vamos ter uma grande pista do que eu chamo de a fonte de inspiração do artista para as músicas que você ouve. E é essa fonte de inspiração que chega até a sua alma e até o seu espírito. Será que também isso vale para o U2? Óbvio. Claro, o U2 é conhecido por explorar temas de espiritualidade, questões sociopolíticas, amor e a condição humana em suas músicas, frequentemente mesclando letras introspectivas com mensagens de esperança e resistência. E se você não teve a chance de ler o livro que o Bono lançou, esse aqui, ó, esse livro é muito legal, cara. Eu altamente recomendo você ler para você conhecer um pouco mais. O cara tem uma cabeça incrível e às vezes bem complexa, né? Mas antes de mergulhar na profundidade da temática da banda, eu acho que é muito importante a gente conhecer e eu compartilhar com você as raízes e o contexto do meio ambiente de onde os músicos nasceram e cresceram. Formado em 1976, o U2 nasceu em Dublin, na Irlanda, e desde o início a banda estava envolta em um contexto religioso. Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. tiveram uma criação cristã e em várias ocasiões expressaram como suas crenças moldaram tanto suas vidas quanto suas músicas. O contexto político-social da Irlanda nas décadas de 60 e 70, quando os membros do U2 cresceram, era um período extremamente turbulento, marcado por conflitos políticos, sociais e religiosos. Acho que o termo correto aqui é uma verdadeira guerra civil naquele país. No cenário do norte da Irlanda, conhecido como The Troubles, havia uma violenta tensão entre protestantes, em geral pró-Reino Unido, que na verdade significava que os protestantes, chamados de unionistas, queriam que a Irlanda do Norte continuasse fazendo parte do Reino Unido. E os católicos lutavam com o fato de eles defenderem uma maior autonomia ou uma unificação com a República da Irlanda. Ou seja, guerra religiosa e política para controle da nação. Os problemas desse conflito resultaram em centenas de mortes de civis e muitos feridos. A violência também se espalhou para partes da República da Irlanda, Inglaterra, Europa continental. No plano social, a Igreja Católica exercia uma forte influência sobre a vida cotidiana e a prática religiosa era altamente valorizada, embora muitas vezes fosse rígida e tradicional. Em questões como moralidade, educação, comportamento social, a igreja era uma força dominante. Contudo, os jovens da geração do U2 começaram a questionar essa estrutura, especialmente durante o surgimento do movimento punk, que chegou na Inglaterra vizinha da Irlanda, no meio dos anos 70, e trazia uma postura de inconformismo e crítica à autoridade.
vale lembrar as roupas rasgadas e os cabelos, lembra? Bono e os outros membros do U2, embora influenciados por uma espiritualidade cristã, muitas vezes expressaram sua fé de maneira crítica e exploratória, refletindo tanto a busca de respostas quanto a rejeição ao conformismo religioso daquela época. Embora o U2 tenha se formado em Dublin, na Irlanda, onde a violência era menos intensa, né, o impacto do conflito foi sentido em toda a sociedade daquele país e influenciou a juventude irlandesa como uma constante clima de tensão e identidade cultural fragmentada. Essa combinação de turbulência política e uma fé em transição moldou a visão de mundo dos membros do U2. E é evidente em suas letras que frequentemente abordam temas de paz, justiça e espiritualidade, influenciados tanto pelo contexto local quanto pela busca de uma identidade espiritual e moral própria. E foi dentro desse contexto que a banda lança o primeiro álbum chamado Boy, no dia 20 de agosto de 1980. Boy recebeu críticas geralmente positivas e incluiu um dos primeiros singles do U2 a receber airplays nas rádios dos Estados Unidos, e essa música foi I Will Follow. O lançamento foi seguido pela primeira turnê da banda pela Europa continental e pelos Estados Unidos, a Boy Tour. Eu particularmente acho muito legal quando a gente estuda o primeiro sucesso de uma banda, porque geralmente isso fala muito sobre o que vai no coração dos artistas, né? Pelo menos naquela época onde o sonho estava aceso no coração de todos da banda, isso nos aponta para um princípio bíblico importante. Quer você acredite ou não, mas está escrito que a boca fala do que o coração é cheio. E nesse caso, as músicas do U2 apontam para letras que defendem aspectos extremamente positivos. E eu gosto muito de ler livros que falem sobre os bastidores da composição e da história das músicas, porque isso me dá uma perspectiva além da simples audição da música e me ajuda a discernir o que eu estou ouvindo. Então, nesse livro aqui do Bono, que foi recém-lançado sobre a história de 40 músicas do U2, sob o ponto de vista dele, eu gostei de um detalhe muito interessante nesse trecho do livro que eu vou ler aqui para você, que denota um aspecto da casa onde ele cresceu e o que é o quadro de uma parede daquela casa conectado com uma história bíblica. Isso meio que acendeu a chama de uma primeira música que mais tarde seria I Will Follow. Eu vou ler aqui esse trecho para você que diz o seguinte: pendurado em nossa casa está uma obra de arte do tamanho de uma parede do cineasta Wim Wenders, e a foto é a Estrada de Emaús, que é uma fotografia recente daquela estrada nos arredores de Jerusalém, onde amigos próximos de Jesus teriam caminhado com ele, sem saber, alguns dias após sua crucificação. Há rumores de que ele está vivo e ninguém consegue encontrar o corpo. Seus amigos estão confusos, aflitos, aterrorizados e alheios à intensidade desse estranho até o momento em que ele se despede. Aqui ele está falando sobre o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Muito interessante isso, né? Agora eles acordam para a possibilidade de que o próprio coração de sua fé estava batendo ao seu lado, se ao menos eles tivessem olhos para ver. Você percebe na meditação, nesse breve parágrafo, que ele conhece a Bíblia. Que ele conhece não somente superficialmente, mas Bono conhece profundamente a Bíblia. E pesquisando na internet, em complemento ao que eu li nesse capítulo do livro agora, eu achei algo interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Nessa música, I Will Follow, Bono disse que escreveu sobre a perspectiva de sua mãe e que o refrão da música que diz e isso significa: se você for embora, eu também irei embora, mas eu vou seguir. O que pode ser um duplo sentido entre a partida da mãe dele, que havia falecido, né? E também essa passagem dos discípulos de Emaús,
fato lembrado por aquela fotografia na casa dele na época da infância. Muito interessante isso. Essa música é uma declaração sobre o seu amor incondicional por seus filhos, sob o ponto de vista da mãe, né? No entanto, os versos parecem ser da própria perspectiva do Bono. O primeiro verso faz mais sentido quando vem de um jovem que ainda não entendeu completamente as necessidades dos outros. E ele diz: I was on the outside. Eu estava do lado de fora. Você disse que precisava de mim. Eu estava olhando para mim mesmo. Eu estava cego, eu não conseguia ver. Enquanto o primeiro verso é um flashback de uma época em que Iris, sua mãe, ainda estava viva, o Bono era jovem demais para entender a sua vulnerabilidade. O segundo verso dessa música nos leva a um instantâneo do Bono já adolescente, que luta para atingir a maioridade na ausência da sua mãe. Dá uma olhada como a gente interpreta isso. Um garoto se esforça para ser homem. Sua mãe o pega pela mão. Se ele parar para pensar, ele começa a chorar. Ah, por quê? O terceiro e último verso continua a progressão de Bono de menino para homem. No primeiro verso ele diz que está do lado de fora, sugerindo o distanciamento que sentia da sua mãe depois da partida dela. Mas no terceiro verso ele se sente conectado a ela, mesmo que ela não esteja mais com ele em vida. É um grito do coração, um grito da alma. E diz: eu estava por dentro quando derrubaram as 4 paredes. Eu estava olhando pela janela. Eu estava perdido e eu fui encontrado. Parece uma alusão à música Amazing Grace, né? Agora, Bono estava por dentro, olhando para fora em vez de para dentro. Então, embora ele se sinta perdido sem a sua mãe, ele também foi encontrado, porque agora é maduro o suficiente para sentir mais conexão com a sua mãe, que já tinha partido. Não tem nada a ver com espiritismo isso, tá? O Bono queria ter certeza de que a música I Will Follow tivesse uma intensidade emocional que pudesse corresponder às suas letras. E ao gravar a música, o The Edge inicialmente teve uma dificuldade enorme em traduzir a angústia de Bono em sua própria guitarra, para grande frustração do vocalista. Então o Bono pegou a guitarra do Ed dele para demonstrar o que ele estava procurando. Então a história diz que o Bono pegou a guitarra dele e ele tocou, e de repente eles se entenderam e saiu o arranjo e a sonoridade que o Bono estava buscando na guitarra do Ed. E isso é um casamento perfeito dentro de uma banda, porque um interpreta artisticamente a ideia do outro. E o resultado? O impacto de I Will Follow inicialmente, essa música recebeu uma transmissão substancial em estações de rock voltadas para álbum, obtendo exposição suficiente para chegar ao 20º lugar na parada mainstream de rock da Billboard. No entanto, a música teve uma segunda onda de popularidade quando o U2 lançou uma versão dela no álbum ao vivo de 1983, no álbum Under a Blood Red Sky. E eu vou citar algo aqui que talvez você ache que não tenha nada a ver, mas você vê no conteúdo dessa letra uma alma de uma pessoa que sofreu a perda de sua mãe na pré-adolescência. Aliás, diga-se de passagem, ela morreu no dia do funeral do pai dela, ou seja, no funeral do avô do Bono. Ou seja, aquele menino, ele amanheceu e tinha perdido a mãe e o avô de uma vez só. Você pode imaginar? E talvez você pode perceber e pode imaginar o tamanho da dor que isso tenha causado no Bono. E o quão destrutivo isso potencialmente poderia ter sido. E é aí que eu vejo quão importante na vida do Bono foi cultivar valores cristãos na jornada do luto. Você percebe uma pessoa que é extremamente criativa, que é consciente da sua dor e expressa esse luto na forma de música em busca de compreender o seu próprio senso de destino e identidade. E o mais interessante, os laços afetivos com a sua mãe estão vivos mesmo depois de tantos anos desse evento. A música foi posterior à morte da mãe. E percebe a diferença no resultado? O Bono perdeu a mãe e o avô quando jovem, e olha o fruto da sua obra. Agora compara, Madonna também perdeu a mãe quando jovem. E aliado a isso, qual dos dois é o melhor exemplo para nós hoje, como artista e como produção de música? Pensa sobre isso.
Eu posso dizer respeitosamente que existe uma diferença brutal entre os dois artistas. E é o valor da família. Enquanto Madonna teve múltiplos parceiros e uma moral altamente questionável, olha que um jovem que perdeu a mãe ainda cedo cultivou em termos de valores de família. Talvez eu pudesse lembrar sobre o princípio que Jesus ensinou sobre conhecer a árvore pelos seus frutos que nós lemos na Bíblia em Lucas 6, 43, 45. What was the most consequential decision you've ever made? When I asked Alison Stewart, as she was known then, I think asking her out was the most important thing. I would say that first surrender, my faith, that surrender, kind of were the same. You know, I associate them. Talvez você não saiba, mas Alison Stewart é a esposa dele e desde os 15 anos de idade que eles estão juntos. Algo bastante atípico no mundo da fama de música. E lá se vão 40 anos de casamento, 4 filhos, e eu desejo que Deus assim os conserve. E eu sei o valor disso porque eu vou completar 30 anos em breve. Mas o U2 não é só o Bono. E eu sei que parece que eu fico aqui querendo achar argumentações para endossar a banda pra você, né? Mas por outro lado, deixa eu te falar uma outra coisa. O The Edge, que é o guitarrista, parceiro dele, né? Está no 3º casamento com 5 filhos de diferentes esposas. E biblicamente falando, isso não é um bom exemplo de conduta cristã para ninguém. Mas isso não desmerece o ser humano. Mesmo porque tem muita gente boa por aí, com um coração de ouro, mas infelizmente no casamento não deu certo nas mais diversas razões. E Deus tudo sabe e conhece o coração do homem. E por incrível que pareça, olham para pessoas divorciadas com um olhar torcido, como se fossem pessoas que falharam na vida e portanto de menor valor. Grande tolice, religiosos, hipócritas. Mas eu achei muito interessante algo que eu conversei com a minha esposa, Carol, que foi para Nova York com a prima no ano passado, assistiu Bono, que fez, por ocasião do lançamento desse livro, uma série de monólogos, como se fossem shows, monólogos, né? E ele contou uma coisa muito interessante sobre o The Edge. Ela falou o seguinte, que o Bono compartilhou o quanto o The Edge tinha crises de consciência enormes, desde o início da carreira até hoje, por causa da fama que ele tinha atingido. Que, aliás, ele tem, né? E o quanto ele temia que isso o desaprovasse diante de Deus. Isso na Bíblia se chama temor do Senhor. Eu confesso que eu vasculhei o YouTube atrás dessa declaração, mas eu percebi que esse tipo de informação não vem a público, exceto se não fosse dito pelo próprio Bono e você estivesse presente como a minha esposa estava. A Carol disse que o uso do smartphone naqueles shows foi proibido e quem ousasse usar seria removido e o iPhone poderia ser retirado. E existem outros aspectos que também não saem na grande mídia, como por exemplo, o ritual que eles fazem antes dos shows. Isso mesmo, um ritual. A história é a seguinte. O Bono tinha um profundo desejo de conhecer um velhinho chamado Eugene Peterson. Mas por quê? Antes de cada show, segundo o que o cantor revelou, eles leem o livro de Salmos como inspiração antes de entrar em cena. E eles usam uma tradução da Bíblia chamada The Message, essa aqui que está na minha mão. E essa tradução começou a ser escrita em 1993, guarda bem esse ano, 1993. E ela começou a ser escrita por um pastor numa pequena igreja aqui nos Estados Unidos, que esse pastor queria levar a palavra de Deus para os membros de uma igreja utilizando uma linguagem de fácil acesso. Quem era esse pastor? Eugene Peterson. E esse encontro aconteceu e essa entrevista dos dois foi filmada. E olha o que o senhor Eugene fala desse encontro. Bono did a foreword to the Message version of Scripture. He says this, I discovered Eugene Peterson's The Message through the Psalms. In the dressing room before a show, we would read them as a band, then walk out into the arenas and stadiums, the words igniting us, inspiring us. Não é todo dia que você vê isso de membros de uma banda de alcance mundial
como U2. E é muito importante você ver nesse vídeo como Bono busca ao Senhor através dos Salmos. E ele conversa com o próprio tradutor da Bíblia do The Message sobre isso. Olha que interessante ver essa atitude do Bono de parar a vida de sucesso e ir até um lugar remoto, encontrar com um velhinho cheio de Deus e sentar aos pés dele, ouvindo a sua sabedoria. Por essa e outras razões, como as próprias músicas, que eu posso afirmar para você que o U2, de modo geral, não é conhecido por abordar o ocultismo ou esoterismo em suas músicas. Pelo contrário, a banda frequentemente explora temas de espiritualidade e fé com uma forte influência cristã. No entanto, alguns críticos e fãs interpretam certas canções como tendo um toque de misticismo ou de temas espiritualistas mais amplos e abertos. Por exemplo, algumas músicas que podem ser vistas sob essa ótica mística, mas que no fundo possuem princípios cristãos, são, por exemplo, Until the End of the World. Essa faixa do álbum Autumn Baby é uma controvérsia fictícia entre Jesus e Judas Iscariotes, onde Bono explora a traição e o relacionamento entre o sagrado e o profano. Embora não seja esotérica ou oculta, em um sentido tradicional, a letra aborda temas simbólicos de dualidade e dilemas morais, algo que também aparece em algumas práticas místicas e leituras espiritualistas. Verdade seja dita, né? Outra música é Exit. Essa música é do álbum Joshua Tree. Exit é uma música com uma atmosfera obscura e intensa. Embora não tenha um conteúdo esotérico ou oculto em si, Bono disse que essa música fala sobre o lado sombrio da alma humana. Ele evoca uma espécie de misticismo sombrio que pode lembrar uma exploração espiritual dos impulsos mais sombrios do ser humano. No entanto, essa canção em si lida muito mais com o colapso emocional do ser humano do que com o ocultismo. Outra música, The Wanderer. I went drifting through the capital. Nessa música cantada por Johnny Cash e presente no álbum Zuropa, o protagonista explora um mundo decadente e em busca de significado e um tipo de peregrinação existencial. Embora não se refira diretamente ao ocultismo ou ao esoterismo, a canção toca em temas de peregrinação e busca de sentido, que se alinham com o misticismo e a espiritualidade ocidental. Interpretação do misticismo no U2? Talvez. A banda lida muito mais com o que eu vou chamar aqui de misticismo cristão ou simbolismo cristão em várias músicas. E Bono é fortemente influenciado por escritores cristãos como C.S. Lewis, G.K. Chesterton, que abordam a espiritualidade e a condição humana. Suas canções muitas vezes evocam uma espiritualidade mais ampla e temas de moralidade, em vez de práticas esotéricas. Portanto, o U2 se distancia do ocultismo e do esoterismo em sua abordagem lírica, focando principalmente na espiritualidade cristã, em dilemas existenciais e nas questões de fé. Eu confesso que tem trechos de algumas letras que me incomodam, como por exemplo essa aqui, In Still Haven't Found What I'm Looking For, que é uma música extremamente famosa da banda, que significa uma busca persistente do significado, propósito, algo mais profundo na vida, muitas vezes interpreta como um reflexo de dúvida espiritual ou uma busca contínua por algo ilusório. Apesar de uma busca extensiva, essencialmente significa que a pessoa ainda não está satisfeita com o que encontrou e continua procurando por algo mais. Na verdade, é uma busca porque a pessoa é vazia em si mesma. E dessa música tem uma frase que eu gosto muito e outra frase que eu detesto. Que o Espírito Santo me leva a meditar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim para minha alma. Por isso,
que eu não posso sentar aqui e dizer que você deve ou que você não deve. Sabe por quê? Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, ele pode te guiar. Agora, se você não tem o Espírito Santo de Deus e nem sabe o que eu tô falando, se é grego pra você, aí tu tá encrencado. Mas existem 3 episódios na carreira da banda que, no meu ver, na minha opinião, machucaram bastante a opinião pública sobre a banda. E principalmente aos olhos de muitos cristãos. E eu confesso que eu me incluo dentro desse contexto. Em 2015, o U2 apoiou o casamento do mesmo sexo, o que causou uma onda de críticas enorme contra a banda. Em 2018, o U2 apoiou a 8ª emenda da Constituição irlandesa, que reconhecia o direito igual à vida da mãe e do feto, ou seja, eles apoiaram o aborto. Isso foi algo extremamente criticado. E eu particularmente me decepcionei e muito com a banda. Mas quem nunca tiver pecado, atire a sua primeira pedra. Mas foi em 1993, lembra que eu falei desse ano? Que no meu modo de ver, o U2 deu uma escorregada feia, espiritualmente falando. I don't mind waiting, do you? Bono may be trying to be less serious, but there are still points to make. It's just that these days it's not Bono who makes them. It's his devilish alter ego, Mephisto. Anyway, off with the horns. I think maybe I'll have more luck if they don't know who I am. Durante a Europa Tour do U2 em 1993, Bono assumiu um personagem chamado Mephisto. Esse alter ego era uma extensão de seu personagem anterior, The Fly, da Zoo TV Tour, projetado para criticar e brincar com temas de fama, mídia e poder. Com Mephisto, o Bono apareceria com uma maquiagem pesada com características diabólicas, incluindo chifres, pele branca e um terno dourado chamativo, misturando a imagem de um astro de rock old school acabado, a impressão de uma figura diabólica. Este retrato teatral adicionou uma profundidade e sátira, explorando o lado negro da fama e a manipulação frequente associada à mídia e à política. O próprio nome do personagem, Mephisto, é uma referência a Mefistófeles, o demônio Fausto de Goethe. Nesse papel, Bono frequentemente se envolvia em monólogos sarcásticos no palco, falando diretamente ao público como um personagem moralmente falido, né? Ele fazia ligações satíricas para políticos, personificava figuras influentes e, de uma forma distorcida, fazia comentários sobre poder, corrupção e vaidade na sociedade. E muitos podem olhar para isso e falar, oh, muito legal, que cara cabeça, né? O personagem de Mephisto se tornou um dos símbolos mais memoráveis dessa turnê, atraindo reações mistas por parte da crítica descarada à cultura das celebridades e ao poder político. Bono mais tarde revisitou esse personagem Mephisto na Experience Plus Innocence Tour em 2018, atualizando para adequar ao comentário social moderno daquela época. Na minha maturidade espiritual hoje, e eu falo isso respeitosamente até a você, né? Eu olho para isso e penso, cara, que bobagem, né? Absolutamente desnecessário usar a figura do diabo para isso, para criticar qualquer coisa. Aliás, quem é cristão e professa publicamente a sua fé jamais deveria fazer isso, mesmo porque tal manipulação, tal sujeira também acontece dentro da igreja e também deveria ser personificada, nesse caso, pela influência de Satanás. Então não faz sentido o cara, como essa popularidade que ele tem, botar chifre e lá denotar uma pessoa ou uma entidade espiritual da qual ele jamais deveria dar audiência. Essa para mim foi uma grande pisada de bola, na boa, com todo respeito. Mas se eu pudesse te levar de volta ao passado naquele ano de 1993, na minha vida, o mês era fevereiro de 93, e eu estava no auge da minha loucura, o que eu chamo de uma vida completamente longe de Deus. E eu lembro que eu tinha ido passar o carnaval em Cabo Frio com os amigos daquela época, e terminada a festa de Momo, né, nós decidimos voltar de carro para São Paulo, pegando a estrada Rio Santos, por causa do visual. E aí a gente ia parando em diferentes praias e curtindo, tal. A turma enchia a cara de bebida e fumava muita maconha.
Eu era o cara macareta ali, porque eu não fumava, nunca fumei, detestava aquilo, mas eu enxugava o caneco com a galera. Então, eu me lembro que a trilha sonora daquela viagem foi o álbum Europa, e a música Mysterious Ways era a favorita. Eu lembro que nós fomos em uma última praia, já no entardecer, e os meus amigos estavam tão bêbados e tão drogados que eles me pediram para dirigir de volta para São Paulo. E a gente estava numa caminhonete grande, e eu lembro que eu fui escalado para dirigir, né? E eu literalmente joguei uns 4 fulanos na caçamba, porque já estavam desmaiados, dormindo, bêbado, drogado, e 3 outros capangas dentro da cabine comigo, e eu era o único lúcido ouvindo a música em alto som na estrada, né? E eu lembro que eu estava dirigindo naquela estrada Tamoios, que sobe ali do litoral para Dutra, e começou a tocar aquela música Still Haven't Found What I'm Looking For. E eu lembro que as lágrimas corriam no meu rosto por causa do vazio que eu sentia na minha vida naquela época. E aquela música ecoava na minha mente, ecoava no meu coração. I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não achei o que eu estou procurando. Meses depois dessa viagem, eu encontrei o que eu estava procurando, o que faltava na minha vida. E o nome dele é Jesus. E sabe, em pensar nesse vídeo que eu estou fazendo aqui para você, durante meses, eu pensava não tanto em encontrar uma razão para apontar o dedo e dizer satânicos. Eu não podia fazer isso, eu não posso fazer isso nesse contexto. Sabe, porque eu pensava nos milhões de pessoas que conhecem o YouTube, ouvem suas músicas e talvez nem entendam o que estejam cantando e na profundidade da mensagem idolatram a banda, mas estão longe de Deus. Talvez, não como eu estava dirigindo aquela caminhonete naquele dia com os meus amigos bêbados, né? Mas talvez você esteja vivendo o apogeu da sua vida financeira. Talvez você esteja vivendo o que você julga ser a plenitude da sua vida. E a trilha sonora que te acompanha é o YouTube. Fala desse Jesus que no fundo você não está nem muito aí com isso, você ouve e acha legal, tá, mas não é contigo. E foi assim naquele dia em Jerusalém, 2000 anos atrás. As pessoas acostumadas com a vida sob o domínio romano, né, viam os criminosos sendo crucificados na cidade todos os dias. Nada de novo, só mais uma crucificação. Mas houve um dia que havia alguém diferente sendo pendurado numa árvore bem na entrada da cidade. Ele estava nu, tinha sido estraçalhado pelos açoites romanos e sobre ele uma placa denotava o Rei dos Judeus. Algumas pessoas passavam ali, contemplavam aquela cena e seguiam o rumo da vida. Outros deviam parar para ver o que estava rolando, tal, apenas para satisfazer a curiosidade, mas sem intenção de perder muito tempo com aquilo. Afinal de contas, você tinha mais coisa para fazer, né? Tinha mais coisa mais importante e seguia rumo à sua vida. Mas outros paravam para ver aquele e reconheciam, cara, não foi esse que entrou na cidade outro dia sendo ovacionado como Hosana? E agora ele está aí se esvaindo na cruz. E essas pessoas tinham ido a Jerusalém em busca de algo, procurando algo. Assim como na letra do YouTube. Eles procuravam um sentido mais profundo da vida na festa judaica da Páscoa. Mas pararam na entrada da cidade e alguém disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E de repente, tudo fez sentido. Sabe, esse não é um vídeo para acusar você. Se a sua escolha talvez seja ouvir uma música legal do YouTube e seguir o caminho da sua vida e ignorar o livro que o seu ídolo Bono diz se inspirar a cada show. E no fim da vida você não tem a resposta para a pergunta, você ainda procura o sentido maior. Porque se você ganhar o mundo, tiver tudo o que você sempre sonhou, ouvindo um super som dessa banda e partir dessa vida sem Jesus, deixa eu te avisar, isso terá sido o satanismo da música na sua vida. Sabe por quê? Porque o sistema desse mundo, ele tem como objetivo de aprisionar a sua mente e impedir que você veja a glória de Deus, mesmo você ouvindo sobre esse Cristo que o tio canta e os valores da banda lhe são ocultos porque você não consegue enxergar. Eu fiz esse vídeo e incluí nessa série de propósito, porque eu sei que tem milhares de pessoas que vão partir dessa vida sem Jesus
e que talvez sejam fãs dessa banda, que aliás são músicos cristãos que cantam valores e princípios cristãos. Os seus ouvintes vão passar dessa eternidade longe de Deus. Cara, que esse não seja você. Que esse não seja você, porque não adianta você ouvir o Bono cantando, o U2 cantando super músicas, super princípios, valores morais, aquela coisa de Jesus, se isso não fizer sentido na sua vida, cara. O satanismo na música é isso. Ele esconde de você a verdade do evangelho, mesmo que você ouça uma banda que sejam de músicos cristãos, que cantem valores cristãos e que fale até o nome dele. Não interessa, no final não interessa se você não entregou o seu coração a Cristo. E é tão incrível que você ouve uma banda cujos os valores estão nesse livro. Sim, eles fizeram escolhas erradas ao longo do caminho. Eu tenho que confessar isso para você. Mas sabe, quando a gente tem Cristo no coração, quando a gente recebe Jesus no nosso coração, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo de Deus nos ensina a discernir. Por isso que eu não posso sentar nessa cadeira e dizer pode, não pode, faz, não faz, porque eu não tenho esse poder. Mas Deus nos ensina, através desse livro, alguns princípios, porque está escrito que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixarei me dominar sobre nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então, esses princípios morais desse livro só faz sentido quando você tem Cristo. Sabe por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a enxergar aquilo que presta e aquilo que não presta. E se na sua vida, se você tem Cristo, você olha para essas músicas e fala, isso não presta para mim, para de ouvir. Ou se você tem Cristo e você olha para essa música, isso não afeta o seu relacionamento com Deus, isso não afeta quem você é com o Senhor, mesmo sabendo que em alguns momentos eles fizeram escolhas que são contrárias a esses princípios, é a sua consciência para com Deus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a discernir sobre as músicas do U2 de alguma maneira. E de novo, eu não endosso e eu não reprovo. Isso é papel do Espírito Santo de Deus na sua vida e não do Márcio Teixeira. Mas jamais a música do U2 vai substituir um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo.